começar a gravar agora, tranquilos? Qualquer coisa é só falar, beleza? Então tá aí a Laboratório de Física 4, que está montado no moldezinho, tá aberta a sugestões, mas ela está sendo montada num molde totalmente diferente das outras disciplinas experimentais. Por que diferente? Porque você vai ter que montar os 4 experimentos, né? Então foram experimentos baseados, deixa eu abrir a menta aqui, né, que é mais importante. Então são experimentos que vão contemplar ondas eletromagnéticas demais, né, que eu vou, quando eu for medir a velocidade, eu vou estar medindo a velocidade de uma onda eletromagnética, né, para a gente contemplar a ementa aqui. Quando eu for medir a espessura do fio de cabelo, eu vou estar usando dois conceitos importantes aqui, que é difração e interferência, vou explicá-los agora, né? E física moderna ficou bem abrangente aqui, né? E física moderna, os espectros de luz contínua, abrange a física moderna, calcular a velocidade da luz, tá dentro do conceito de física moderna, tá? Procurei discutir difração e interferência usando laser, né? Para abranger os conceitos de física moderna, tá certo? E o trabalho de ensino como componente curricular, que era o trabalho prático, que sempre entrava aqui como trabalho prático, eu vou substituí-lo, tá? Substituí-lo por é, justificando que vocês vão ter que montar 4 experimentos com materiais alternativos e materiais caseiros, contemplando 4 experimentos que vocês vão apresentar, tá? Eu vou argumentar dessa forma, tá certo? Não acredito que tenha problema nenhum, não. Então tá aí. Ele acaba que entra como componente curricular aí. Então, tá aí. Alguns pré-requisitos, alguns slides desses aqui eu vou passar por eles, tá certo? Só informes gerais, a minha listazinha aí de exercício, tá? E vamos para o nosso primeiro experimento aqui, que é análise qualitativa, porque infelizmente não dá para a gente fazer muita conta, de espectros, né? Eu vou pegar o espectro contínuo, né? Que também é física moderna, mas antes de falar do espectro contínuo, eu vou dar uma geral sobre ondas, tá? Bem geral sobre ondas, algumas características de ondas aqui, tá? Antes de começar a falar sobre ondas, eu vou usar, né, a minha física. Opa, tá. O programinha abriu no lugar errado aqui. Tá aqui minhas ondas eletromagnéticas. Bem, eu vou usar algumas ondas mecânicas, que eu acho que tem hora que elas facilitam bastante. é, Elas facilitam bastante o nosso entendimento sobre alguns conceitos importantes, tá? Mas a gente vai girar e os experimentos vão ser feitos, vão girar em torno de ondas eletromagnéticas. Então eu estou aqui com a minha tabela periódica da física, vamos dizer assim, tá? Deixa eu só admitir aqui. Então eu estou aqui com a minha tabela periódica da física, onde eu tenho diversas frequências e energias diferentes, ok? Então eu vou trabalhar essas diversas, algumas dessas aqui, né? Então eu tenho frequências bem baixas, né? Que vai desde uma transmissão de energia elétrica a esse celular aqui, né? Convenhamos, nós já estamos no 5G, esse aqui ainda está no 3K, né? A gente já está no 5G giga e esse aqui está no K ainda, tá? Esse aqui era bom que quase não tinha radiação, mas também não transmitia nem a mensagem direito. Então eu vou mostrar as faixas. Então eu vou trabalhar muito com a faixa do visível, tá? Que é o espectro contínuo que eu vou começar. Vou trabalhar com a parte de ondas de rádio. Microondas está dentro de ondas de rádio. Observe que o celular também está, hein? A diferença assim, mais gritante, vamos dizer assim, é a potência. Né? A frequência deles são muito semelhantes. Agora mudou bastante com o 5G. Né? O celular é em torno de 2.5G e
O micro-ondas, né? Isso. 2,5, 2,5 em média, né? G. E o celular agora, ele é. O nosso micro-ondas era quase, né, quase 3G. Agora o nosso celular é 5G. Então a radiação, a frequência do celular aumentou bastante. Passou na frente. Até pouquíssimo tempo, né? Diga-se de passagem, de curiosidade, o Enem colocava questões onde os dois tinham praticamente a mesma frequência. E tem, a gente vê aqui, ó, aproximadamente a mesma frequência, né? Tinha pelo menos, né? E só 10 minutinhos, galera. Aí vocês entram no mesmo link aí. Então, a mesma frequência. O que mudava Ô, era. professor, Fala, amigão. deixa eu te perguntar. Em relação, só pra aproveitar que você tocou aí no assunto, em relação àquele negócio do sinal de TV, como é que é? UHF? VHF? Isso. Esse sinal que acabou e entrou a TV digital, eles falaram assim que quando tirar um, a internet vai melhorar. A onda de uma interfere na outra? Você sabe dizer algo a respeito? Eu teria que olhar com mais cautela, com mais calma, sabe? Que Mas aí tinha aquela ideia assim, quando a TV digital tiver por todo o Brasil, você vai ter um sinal de mais qualidade de internet, porque o sinal, eu não sei falar se é UHF ou VHF. Esse da anteninha de TV, né? Esse sim. sinal vai ser desligado e tal. Tá sugerindo que aqui, até que a minha tabelinha aqui não tá parecendo ser tão próximo, não, mas eu vou dar uma olhada. Tá sugerindo que a frequência interfere um pouquinho, né? Mas talvez agora com giga, com 5 giga, tá, tudo bem que demora um pouquinho chegar. A gente tava tendo dificuldade de ter 3, né? E tem hora que você tá com o aparelho 5G e não tá conseguindo conectar com 5G. Eu acredito que agora a gente tenha distanciado um pouco mais esse sinal e já tenha até melhorado um pouco, né? Talvez a informação na época foi pensando na internet atual, né? Que agora a gente está com a frequência um pouquinho mais à frente aqui, ó, né? A gente está, olha só, já estivemos no K, no Khertz, né? Já passamos pelo mega, a gente está no gigahertz. Então a gente consegue transmitir uma informação bem maior e a nossa frequência ela aumentou o nosso comprimento de onda, diminuiu esse fato do comprimento de onda diminuir, a gente vai discutir isso aí. Daqui a pouco eu até avanço demais. Esse comprimento de onda diminuir significa conseguir contornar mais obstáculos e chegar mais longe. Chegar mais longe não. Contornar mais obstáculos, né? E dentro da minha própria casa, do ambiente que eu tô, a internet melhorar um pouco. A minha transmissão melhorar um pouco. Consigo carregar mais informação nesse comprimento de onda menor aqui, ó. Né? Eu falei errado, eu falei, não é que eu falei errado, eu sugeri mais longe, fica parecendo que eu estou falando das ondas de rádio de AM e FM, né? A AM vai longe porque o comprimento de onda é maior. Então consegue contornar obstáculos maiores. Comprimento de onda menor, obstáculos menores, né? Então a nossa dificuldade, né, é, era a gente pensava até pouco tempo nada, né? 2003 eu cheguei em Diamantina. 2003 eu cheguei em Diamantina, não tinha internet a rádio. Em vários lugares não tinha. O nosso sonho na época era conseguir sentar numa praça, num lugar aberto, numa praça e conseguir acessar a internet, né? Isso no celular, né? A gente passava mensagem no celular. Então acessar a internet como a gente acessa hoje era uma coisa que nem um notebook. O nosso sonho era colocar uma onda de rádio que a gente conseguia. A gente só não tinha o direito de usar a frequência correta para transmitir esse tipo de informação. Agora tem, né? Mas eu vou te responder na próxima aula, pode ser, Kaique? Eu vou olhar com calma. Eu acredito Tranquilo, que tranquilo. eles estavam pensando em K, né? Se é uma reportagem mais recente, talvez Mega, né? Mas eu vou dar porque quem está próximo aqui das transmissões de TV são essas na faixa no início da mudança aqui para ondas de rádio. E agora o celular já evoluiu um pouquinho, já está mais aqui na frente, ó, carregando uma frequência maior, né? O que o torna, na minha opinião, mais prejudicial à saúde.
mas ele já está com uma frequência maior e um comprimento de onda menor. Então talvez agora ele distanciou um pouco dessas outras radiações aqui, ó, para evitar a interferência, né? Então a gente vai trabalhar com micro-ondas e com a luz visível, tá certo? Mas eu vou falar no geralzão aqui sobre ondas. Eu vou usar primeiro ondas. Bem, eu vou passar rápido, que eu tô achando que tá todo mundo fera nessa teoria já. Não vou cansá-los com mais teoria não, que o propósito é ver alguma práticazinha, né? Ver alguma aplicação, vamos dizer assim, né? Prática da ideia de que a gente vai botar a mão na massa, né? Vocês vão depois. Ondas, então, conceito simples de onda, propagação de energia, né? Isso que me preocupa no celular 5G. Agora eu tenho uma frequência maior, né? Eu tenho uma onda vibrando mais, né? Então uma oscilação maior, né? E uma onda é isso, a propagação de energia, né? Sem que haja propagação da matéria, certo? Aqui eu estou usando uma cordazinha para facilitar a minha vida, vou ver isso no simulador que eu acho mais fácil. Aqui, se eu fosse produzir uma onda em água, vou mostrar isso no simuladorzinho que fica mais agradável. E basicamente, em termos de natureza, eu tenho essas duas ondas aqui, que são as ondas mecânicas, que sem o meio material elas não vão propagar, e as eletromagnéticas, que são influenciadas, mas não deixam de propagar, né? Caso não tenha nenhum meio, inclusive o vácuo, né? A energia toda que vem do Sol. Né? Então, basicamente, eu vou classificá-la quanto à natureza, né? Se é mecânica ou não, se depende do meio ou não, né? Vou falar das características de cada uma delas, né? O pessoal tem mania de falar, nossa, esse raio caiu aqui do lado, né? Se você for parar para pensar, a velocidade que a gente vai medir, olha só, 300 mil quilômetros por segundo. Então, quando você vê aquele clarão do relâmpago, o relâmpago, né? Aquele clarão do raio, você está vendo o que? Recebendo a informação da luz. Aí você leva algum tempo para ouvir o som, que é o trovão. Agora, se você a velocidade da luz é tão alta, 300 mil quilômetros por segundo, que você, digamos que a gente possa até desprezar e considerar, começar a contar a partir do momento que você vê o clarão. Se você começar a contar, ó, a cada segundo são 340 metros de distância, né? Então, se levar um segundo, que seria um raio relativamente perto e em linha reta ainda, né? Porque é em linha reta. Né? Se levasse um segundo, seria 340 metros. Né? 2 segundos, 680. Né? Geralmente são 3 segundos que a gente gasta em média para ouvir. Menos de um segundo você não vai ouvir, infelizmente. Caiu perto demais e já era. Então, a descarga elétrica é um absurdo. Então, enfim. Você vê casos de jogadores que chegaram a receber uma lambada dessa, mas tem várias outras coisas próximas a ele que bem mais altas do que ele, que com certeza recebeu uma fagulha só, né? Uma fração só dessa descarga elétrica, bem baixa. A tensão que é muito alta, né? A corrente também é relativamente, mas talvez para não morrer, amigo, ou não era o dia ou foi uma fração muito pequena de corrente elétrica, né? Mas enfim, é... toda a luz emitida do Sol aí, aquele espectro todo que eu mostrei. Quanto à forma de propagação da onda, isso é importante, né? Elas podem ser classificadas como transversais e longitudinais. Transversais é quando não coincide, ou melhor dizendo, quando são perpendiculares à direção de propagação e vibração. Esse negócio está vibrando aqui na vertical, mas está propagando na horizontal. Então são as transversais. Longitudinais, a mola. Né? Lá em física 1 ou 2, né? A gente viu forças elásticas e colocamos a mola para oscilar lá e vimos que a propagação e compressão, né, ou deslocamento dela, vibração, é na mesma direção do deslocamento. Beleza? Passar só mais por alto pela teoria, né, para não ficar física teórica, né? Então vocês viram que o pulso aí propagou ao longo da mola aí, então ela é longitudinal. O som é longitudinal, né? Quando eu estou falando aqui, eu estou empurrando o ar até ele chegar no seu ouvido, né? A gente, presencialmente falando, né? Então,
eu tô colocando as moléculas para vibrarem para as moléculas que já estão no seu ouvido lá, próximo aos tímpanos, começarem a vibrar na mesma frequência que eu estou emitindo aqui de acordo com as minhas cordas vocais. Então, é uma propagação, uma interação com o meio e é uma transmissão longitudinal. Só que em todas as direções, né? Que quem tá, qualquer posição que a pessoa tiver vai me ouvir. E tem alguns elementos, né, que eu vou mencionar o tempo todo, né, quando eu estou produzindo uma onda, né, que é só para ter uma noção de quando que ela está acima do eixo, quando ela está abaixo, é crista e vale, né, crista quando está acima, ok? Só para discutir alguns elementos importantes aqui da onda, crista, vale, só para quando eu falar, ó, a fase é positiva, então estou falando dessa parte de cima aqui que é a crista. Ó, a fase é negativa, então estou falando da parte de baixo aqui, que é o vale. Amplitude, amplitude é importante demais. A gente costuma cometer um erro científico, né, vamos dizer assim, que é falar sobre, o som está alto, né? Quando a gente está se referindo ao volume que está incomodando, né, a gente tem medo de falar, o som está alto. Bem, o correto seria falar que o som está forte ou o som está fraco, né? O que eu estou me referindo, na verdade, é a amplitude da onda. Eu posso aumentar essa amplitude aqui, ó, sem mexer no comprimento da onda, né? Eu vou discutir isso lá. Então, quando eu estou falando de volume, que o volume está me incomodando, eu estou me referindo à energia, estou me referindo à amplitude. Quando eu falo erroneamente que o som está alto, a altura está relacionada com frequência. Então, o som está alto, então quer dizer que a voz está fina, o som está agudo, né? Ou quando eu falo que o som está baixo, né? Aí eu já estou me referindo fisicamente a uma voz mais grossa, né? A uma voz mais grossa, que seria uma voz de menor frequência, que as cordas vocais vibram menos e tem a voz é mais grossa. Contrário de uma voz mais fina, que as cordas vocais vibram mais, né? E a frequência é maior. Aí é um som alto. Então, tamanho o nosso erro, que é tido como normal, né? Quando não, o som tá alto, troca o som. Então, vou tirar um cantor de voz fina e vou trocar ele por um cantor de voz grossa, né? Vou tirar não sei quem e colocar um cantor, né? Procurar um cantor aí de voz grossa, tá certo? Então, na verdade, seria isso. Tranquilo? Isso aí a gente vai discutir. É uma questão fisiológica relativa ao som especificamente. Beleza? E o conceito de frequência e de período. Frequência eu preciso de mais, porque eu mostrei aquele espectro para vocês lá. E o que tem lá que eu não quis discutir muito, pelo menos por enquanto, foi justamente frequência e comprimento de onda, né? Então, o que eu chamo de período, né, em uma onda, né, é o tempo que eu gasto. Nós vimos isso em Física 2, né? Mas o semestre passado foi oferecido, inclusive, Física 2. Mas a gente vê lá em Física 2, eu não coloquei aqui, né? Deveria. Em Física 2. Em Física 2, deixa eu rapidinho. A primeira imagem aqui foi crista, vale, amplitude e não tem mais novidade nenhuma aqui. Então, qual que é o menor comprimento que eu chamo de onda? Né? O que contenha pelo menos uma crista e um vale, porque o resto que vier aqui depois é uma repetição disso aqui, né? Então, o menor comprimento que eu classifico como onda é o que eu chamo de comprimento de onda. Tem que conter essa fase positiva e essa fase negativa aqui, tá certo? Bem, aí agora falta o tempo, né? O conceito de tempo. Se você sabe qual é a distância mínima que a sua onda tem que percorrer, né, para ser classificada como onda, né? Então agora eu preciso de quanto tempo que eu gasto para fazer isso, né? Aí veio o conceito de período, né? Quem já fez a Física 2 chegou a medir esse período lá, inclusive, né? Que o semestre passado foi oferecido Física 1, 3, 4 e a outra que eu estou dando
esquecendo aqui. Então quando eu coloco isso aqui para oscilar, ó, o tempo que ele gasta para ir lá do outro lado e voltar é o que eu chamo de período. Porque a única novidade que tem quando eu solto isso aqui, ó, né, ele sair da extremidade, dessa extremidade aqui à direita, vamos dizer assim, né, ir lá na esquerda e voltar para a direita. O resto que ele fizer daqui para frente vai ser repetindo o que ele já fez. Então o que é novidade aqui? Ir lá do outro lado e voltar. Então isso que é um período completo. Então quando eu vou medir esse período aí, ó, ele mede justamente, ó, só que ele pega do meio aqui, ó. Eu acho mais fácil pegar da lateral aqui, né? Ele pega do meio. Aí ele mede o tempo que você gasta para sair do meio, ir lá na esquerda, ir lá na direita e voltar para o meio de novo, né? Um comprimento qualquer lá que eu coloquei meu pêndulozinho para oscilar. Aí ele colocou aqui pra gente, ó, que o valor desse período é 1,67, que é o tempo que ele gasta, né, para descrever essa trajetória inédita aí, ó, que é justamente o que? Uma crista e um vale. Esse é o menor comprimento. Então, período é o tempo que ele gasta para descrever uma onda completa, certo? É o que eu estou vendo aqui, ó. Então, o tempo que eu gasto para desenhar isso aqui é o que eu chamo de período, certo? E frequência, o contrário, né? Como assim o contrário? É o que eu consigo fazer em 1 segundo. Então, se eu virar para você e falar que eu gastei 2 segundos para produzir essa onda, né? Se eu falar com você que eu gastei 2 segundos para produzir essa onda, chegar aqui e falar assim, ó, o período dessa onda aqui é um período de 2 segundos, ou seja, eu gastei 2 segundos para desenhar esse vale, essa crista, beleza? Aí a frequência é o que? É o contrário. Ou seja, o que eu consigo fazer em 1 segundo? Né? O que eu consigo fazer em 1 segundo? Meia onda. Por isso que eu falo que é o contrário, né? Meia onda. Que isso aqui é Hertz, Hz, a unidade, né? Como vocês já viram. Hertz. E Hertz nada mais é do que 1 dividido, o inverso do segundo. Então a minha frequência ela é o contrário do meu período. Opa, coloquei frequência 2 vezes. É o contrário do meu período, ou vice-versa, né? Meu período é o contrário da minha frequência. Tá certo? Deu um exemplozinho aqui mais simples. Tudo bem? Às vezes eu costumo colocar lá, naquela listazinha lá de vocês, tem lá. Às vezes a gente coloca lá, tem 120 rotações, vibrações, né? Oscilações, né? Por minuto. Essa aqui geralmente é a unidade de rotações de carro, né? Ou de moto, de veículos, né? Então eu estou querendo dizer que são 120 rotações, né? Ou vibrações, né? Só que em 1 minuto. Eu não trabalho com minuto, né? 60 segundos. Beleza? Então são 120 rotações em 60 segundos. Se eu perguntar quanto tempo que eu gasto para produzir uma única rotação, eu estou perguntando, na verdade, o período. Tá? Se você fizer essa regra de 3, você vai achar o período. O seu período aí vai ser o quê? Vai ser o 60 dividido por 120. Então vai dar aqui meio segundo. Opa. Agora, se você mudar a pergunta, né, e colocar 120 rotações, desculpa a falta de espaço aí, é 60 segundos. Ah, bacana. O que eu consigo fazer em 1 segundo? Aí você já está me perguntando o quê? Frequência. Então, se você me perguntar assim, não, uma rotação gasta quanto tempo? Você está me perguntando período. Agora você falar, em 1 segundo, quantas voltas ou rotações você consegue dar? Aí você já está perguntando frequência. Então depende da perguntinha aí. Aí vai dar o contrário do que deu lá antes. Vai dar 1. Eu consigo dar uma volta. Tá certo? Coincidentemente vai dar 1 segundo aqui. 1 Hz, né? Perdão. Beleza? Então não está difícil de pegar praticamente a única formulazinha que eu vou usar de velocidade, tá? Não está difícil de
pegar a única formulazinha que eu vou precisar de velocidade. Eu vou pegar o seguinte, todas essas velocidades aqui, independente da natureza da onda, se ela é mecânica ou se ela é eletromagnética, qualquer uma, ela é constante. No meio que eu estiver analisando, lógico, né? É lógico que a velocidade pode mudar caso ela mude de meio. Mas na maioria dos meios ela vai, mantendo o meio, né, perdão, ela vai ser constante. Então eu posso pegar o primeiro conceito que eu estudei de velocidade na minha vida, que é o de distância dividido por tempo. Só que agora, por incrível que pareça, até parece ensino médio, né? A distância aqui, ela é mais elaborada, ela é um lambda, ela é um comprimento de onda. Um lambda, ok? Ela é um lambda, tá? Essa aula vai ser postada no Moodle, tá? Não preocupa não, vai ser não muito editada, mas postada no Moodle. Então esse lambda, que é o comprimento de onda, tá? Ele é a distância mínima, comprimento de onda, é a distância mínima que a onda tem que percorrer. Vamos falar assim, isso aqui é uma onda. Então a distância eu vou substituir por lambda. E o tempo não é um tempo qualquer, é um tempo específico, é o período. Né? Então a minha velocidade, tá? Ela vai ser a distância, que é lambda, dividido pelo tempo. Só que aqui é um tempo específico. Ou, se você preferir, e no lugar do tempo colocar o contrário dele, que é a frequência, vai ficar V lambda F. Essa fórmula, essa fórmulazinha aqui, é a fórmula que eu vou usar lá no micro-ondas para descobrir qual que é a velocidade de propagação das micro-ondas. Velocidade de propagação que nada mais é do que a velocidade da luz. Eu vou ter que achar algo em torno de 3,0 vezes 10, ou muito próximo disso, vezes 10 à oitava, metros por segundo. Beleza? Então, essa formulazinha. E o meu conceito de frequência, ele é importante porque frequência, tá? Ele é meio que a identidade da minha onda, tá? É a identidade da minha onda. Agora já faz mais sentido eu voltar lá para o meu espectro, né? E analisar um pouco mais as ondas. Eu só não vou voltar ainda porque eu quero falar de rapidamente de difração. Rapidamente. Porque é o que está acontecendo em qualquer experimento que você pegar de física moderna. Eu tenho que saber um pouquinho de difração, de frequência, de interferência, tá certo? Senão não vou entender totalmente o experimento, ok? Então essa é a equação quase a mais elaborada que eu vou trabalhar. O resto é tranquilo, beleza? Então voltando lá pro meu experimento, para minha teoria, perdão, tá aí. Já conceituei então o meu V lambda F, que é a equação válida para qualquer tipo de onda, independente da natureza dessa onda. Tá, beleza? Bem, gente, se eu não sei o que o que acontece? Eu preciso saber de fração, tá? De reflexão, perdão. O que eu preciso para classificar uma onda? Só para dar um norte aqui, tá? Agora que eu sei o que é uma onda, eu só classifico como onda, tá? O que passar pelas 4 propriedades importantes que eu vou estudar aqui, tá certo? Eu vou estudar reflexão, refração, vou falar bem por alto aqui, tá? Do que se trata cada uma delas, e reflexão, né? Que é o primeiro tema lá que apareceu, reflexão. Eu vou tratar de ondas sofrendo reflexão, tá? Senão, às vezes é necessário uma reflexão para ter uma interferência. Refração, quando mudar de meio, o tempo todo isso aqui está acontecendo. Quando eu estou olhando para uma vitrine, a luz está mudando de meio, está passando pelo vidro. Estou olhando para o fundo de uma piscina, está mudando para o fundo de um lago, de um riacho, água transparente. A luz está
refratando, mudando de meio o tempo todo, né? Difração, que é um dos conceitos que estão lá que está lá na ementa, né? Difração. Difração é uma capacidade de contornar obstáculos. Eu gostaria muito que você associasse esse conceito ao comprimento de onda, né? O lambda, tá certo? E, por último, interferência, tá? Interferência. Se você passar pelos três, atender os três quesitos, tá? Reflexão, refração, conseguir contornar obstáculos, tá? Eu dou um berro aqui, você não está me ouvindo, meu cara está passando do outro lado do muro e me ouviu. Ou seja, conseguiu contornar o obstáculo. Então o som é uma onda que reflete porque tem um eco, né? Refrata porque se eu gritar você lá dentro da piscina, dentro do lago lá, você vai me ouvir, né? Meio estranho, mas vai me ouvir. Difração porque se eu gritar e você estiver do outro lado do muro, você não está me vendo, você vai me ouvir. Interferência sim, em alguns ambientes, né? É, principalmente aglomerações, né? Você percebe em sons, em festas, pontos tão distantes quanto, né, das caixas de som, mas com o som às vezes incomodando mais ou menos, há algumas interferências, tá certo? Há interferência sim. Então tem que atender essas quatro quesitos, eu tenho que ter uma noção desses quatro aqui, beleza? Então é o que eu vou falar aqui rapidamente, mas eu vou usar um recurso mais bonitinho, um slide mais bonitinho, tá? Que é esse carinha aqui, ó. Eu só vou tirar, colocar um pulso aqui, colocar ele um pouquinho mais lento, vou tirar o atrito aqui para não me atrapalhar, amplitude, duração, sim. Então, se eu produzir um pulso aqui, ó, e esse pulso ele bater numa extremidade fixa, que é o que eu estou mostrando lá no slide, só que aqui eu acho que é mais bonitinho. O que esse pulso está tentando fazer? O que ele tentou, o que ele fez ao longo de toda a onda aqui? Ele, o tempo todo ele levantou. Cada partículazinha aqui da minha corda, ele levantou. Foi uma perturbação aqui, uma energia forçando cada pedacinho aqui subir. Quando ele chegar na extremidade fixa, não vai ser diferente. Ele vai tentar fazer com que essa extremidade suba. Mas como ela está fixa, isso não vai acontecer. Então, ação e reação. Quando eu tentar puxar essa extremidade para cima, ela vai me jogar para baixo, né? Então, vai ter uma reflexão, uma volta com inversão de fase, né? O que era crista virou vale, né? Então, tem uma inversão de fase aí, beleza? Que é o que a gente costuma mostrar aí, tá certo? Então, tá aí. Se eu colocar uma extremidade livre, né? O que vai acontecer? Opa, como agora ela tem liberdade para subir, então ela vai subir. Então aquela força, eu vou fazer uma força para cima, né? Mas como ela está livre, a força que eu vou fazer aqui para cima é maior do que o atrito. Continua, prevalece obviamente a ação e reação. Mas eu vou vencer o atrito aqui, vou conseguir fazer a argolinha subir, eu vou refletir, só que agora sem inversão de fase. Chegou crista, voltou crista. Tá? Então isso aqui são os dois tipos de reflexões que eu tenho. Tá, e daí? Né? Isso me ajuda em quê? Demais. Se eu começar, olha só, isso aqui, ó, que é quem gerou o pulso, ele está fixo, né? Então, tá vendo que ele já inverteu a fase? Agora imagina eu esperar essa fase lá bater. Quando ela estiver voltando, eu já faço outra aqui e começo a interagir. Aí eu vou cair num tipo de interferência, né? Vou produzir, olha só. Agora eu já tenho vale encontrando com crista. Olha só. Quase que um momento um pouquinho anterior. E pena que não dá para voltar igual o vídeo. Mas dá para fazer de novo. Um pouquinho antes aí praticamente parecia que não tinha onda. Agora ela está parcialmente, né? Sumiu aqui parcialmente. Sumiu entre aspas, né? Nada se cria, nada se perde. Não há uma anulação, né? Uma onda não impede a outra de propagar. Naquele momento do encontro, há uma manifestação parcial da onda, né? Ou não há manifestação nenhuma, né? Ou
né? Ou às vezes tem uma manifestação que é a soma das duas, né? Que é uma interferência construtiva. Então por isso que eu estou dando essa volta toda aí, ó. Agora olha só, eu tenho duas cristas para encontrar. Isso quando encontrar, olha só a energia sendo somada, ó. Eu tenho uma manifestação que eu dobro, a soma das outras duas. É isso que eu chamo de interferência construtiva, né? Que pode ser com duas cristas ou com dois vales, né? Então, tá lá. Agora, bateu, já não vai acontecer isso agora. Crista com vale já é uma interferência destrutiva. Quase que eu pego um momento que nem há manifestação aqui. Mas uma passa pela outra como se nada tivesse acontecido. Agora eu vou ter um encontro entre dois vales. Né? Vou ter um vale maior aqui, um valão, né? Um vale maior, que é uma interferência construtiva também. Destruir eu só tenho uma possibilidade, né? Crista com vale. Agora construir eu tenho crista, crista, vale, vale. Então por isso que é importante conhecer um pouco sobre a reflexão. Ela vai levar a uma interferência. Tá? Isso de onda mecânica, né? Agora, se a gente for trabalhar ondas circulares, né? Quando eu jogo uma pedrinha ali, uma gota d'água ali, como é que ela espalha? Ela espalha em todas as direções aqui. Né? Então, quando eu faço isso aqui, o formato da onda já é diferente. Olha só. Se eu fosse recorrer, né? Deixa eu ver se uma vista lateral é melhorzinha. Então, se eu fosse desenhar essa onda aqui, ó, daria mais trabalho. Ó. Vou pegar essa ondazinha aqui para desenhar, daria um pouco mais de trabalho. Né? Então, quando eu estou olhando ela de cima, esses pontos aqui, ó, que eu estou vendo, ó, são ondas. Né? São ondas. É só uma forma de representar. É só uma forma de representar. Não seria nem um pouco prático. Deixa eu tentar pegar uma corzinha melhor aqui. Não seria nem um pouco prático eu tentar representar. Vou desenhar. Opa, perdão. Vou desenhar uma crista aqui. Vou desenhar um vale aqui. Uma crista aqui, um vale aqui, uma crista aqui, um vale aqui, uma crista. Pensa fazer isso agora em todas as direções, né? Vale, crista, vale, crista, vale, crista. Não seria nem um pouco prático. Então eu uso essas frentes de onda. Ou seja, eu represento só a crista, olha só. Só representa, indiretamente eu estou representando o vale, né? Que é o que está entre as duas cristas aqui. Mas as frentes desenhadas são as frentes, são as cristas. Ó. Então, agora vou imaginar essas ondas aqui encontrando, esse tipo de onda encontrando. Né? Para isso eu preciso pelo menos duas torneirinhas, né? Então, quando isso acontece, olha só, elas começam a interferir, ó, uma onda na outra. Ó. Observe que tem umas partes, né, que era para ser totalmente clara, totalmente uma crista, já começou a escurecer aqui, ó, né? E talvez uma que fosse para ser escura já começou a ficar mais clara. Então, tem crista encontrando com crista aqui, tem vale encontrando com vale, tem vale e crista encontrando, olha só, ao longo dessa parte aqui, ó, olha só o que aconteceu. Então aqui eu tenho uma interferência. Eu tenho um tipo de interferência aqui, ó. Eu gosto de lidar com luz, eu acho mais fácil. Tá? Então, tá certo? Então imagina aqui, olha só o que eu estou criando aqui, ó. Aí alguns pontos que antes era claro, passou a ser escuro, né? E assim por diante. Olha como é que tá. O que você ia ver antes com um laser apenas, né? Só com um laser. Opa, vou colocar meu laser. Vou só usar um laser só. A mesma coisa da água. Olha só. Parando aqui, ó, comprimento. O que é um comprimento de onda aqui? É a distância entre duas cristas, ó. Ou dois vales. Que aí você pega a onda toda, ó, crista, vale,
crista de novo, né? Agora, se você solta outra com a mesma frequência, vai começar a interferir, ó. Então, antes você encontrar o que aqui? O laser iluminando aqui na frente. Agora você vai encontrar vários pontos aqui, ó. Que é o que a gente vai estudar lá no fio de cabelo, olha só. Aqui ficou ótimo. Vai ter uns pontos, ó. Aqui onde só tem crista, lá vai minha aula acabar daqui 10 minutos de novo, hein? Aqui só tem crista encontrando, aqui beleza. Então aqui vai ser uma interferência construtiva. Aqui, olha que coisa estranha que apareceu aqui. Crista encontrando com, olha só, isso aqui é crista, ó, encontrando com a parte escura que é vale, ó. Então quando elas encontram, o que que dá? Dá um ponto escuro. Então ficaria um ponto claro aqui, um ponto escuro. Um ponto claro, porque só tem interferência construtiva acontecendo aqui, ó. Vale com vale, crista com crista. Um ponto luminoso aqui. Aí vem aqui escuro, ó. Aqui outro. Então fica vários pontos, uns claros, outros escuros, graças à interferência. Falei de interferência antes de falar de difração. Não tem problema, porque eu usei o conceito de cordas lá para entender isso melhor. Agora, o que é difração? Isso aqui, ó. Essa capacidade que eu tenho de contornar um obstáculo. Se eu coloco, né, uma, uma fenda muito larga, né, o que acontece? Deixa eu ver se consigo mexer no meu comprimento de onda. Não. Se eu coloco uma fenda muito larga, tem um contorno aqui, ó. Em vez de passar reta, bonitinha, como ela estava fazendo aqui antes, ó, ela começa a ficar circular, ó. E começa a contornar o obstáculo. Aqui está tendo sinal, ó. Por que ela não passou reta aqui, ó? Sem mexer com essa parte lateral? Foi justamente por isso. E se eu mexer nessa largura, tá? Tem uma régua aqui não. Se eu mexer nessa largura, comparar essa distância aqui, ó, de uma crista até outra, for bem próximo dessa abertura aqui, ó, a interferência, essa capacidade aí de se deformar para contornar o obstáculo e atender a região toda, ó, aqui está tendo acesso à luz. Ó. Uma coisa que a gente não vê o tempo todo, porque para sofrer uma difração, o som é muito fácil. Você dá um berro, você está ouvindo barulho de carro lá na rua, e não está vendo o carro. Então isso é difração. Contornou o obstáculo até chegar a você. Com luz isso é complicado, né? Tem que ter um obstáculo com a fenda muito pequena para isso acontecer. Tá vendo? Não está ficando legal. Tem um comprimento ideal, ó, uma abertura ideal para que eu enxergue com mais nitidez os círculos aqui do outro lado, ó, né? Mostrando a capacidade que a onda tem de contornar obstáculos. Aí eu ponho fenda dupla, né? Aí o que acontece? Começa a acontecer a interferência que nós vimos lá atrás, né? Começa a acontecer as interferências. Eu tenho agora duas ondas. Era uma só, mas como eu usei duas fendas, eu tenho agora duas ondas, ó. E elas estão interferindo, ó, né? Estão interagindo entre si, beleza? Deixa eu diminuir o ritmo aqui, que senão eu falo demais e explico muita teoria, tá? Vão lá, se a gente precisar, vão no nosso roteiro, se a gente precisar, a gente volta aqui, tá? Roteiro tranquilo, tá? De qualquer dúvida que tiver aí, só me falar. Eu vou precisar de um CD, né, usado aí, né, com a capinha, filtros de cores diferentes, uma lupa simples, né, talvez seja o que está preocupando mais aí a lupa, né, mas é simples mesmo, tá, de papelaria, pregador de madeira, de roupa comum, cartolina branca, tá, a gente vai ver como que isso vai funcionar. Então você vai ver que está mais ilustrativo aqui, né, do que teoria mesmo, tá? É só para criar, usa da criatividade aí, é só para criar um suporte aqui, qualquer suporte aqui para a lupa. A lupa ela vai ter um papel, né, de, deixa eu voltar na teoria aqui, capaz de, não vai aparecer aqui, né, porque o que eu vou fazer lá com a luz,
Vai ser isso aqui, só um instantinho. Não, por que não usar uma coisinha mais bacana? Um prisma. O que eu vou ter, o que o CD, o papel do CD lá, tá? Vou pegar uma luz branca aqui. O papel do CD vai ser esse aqui, ó. Mas vamos falar de refração primeiro, né? O que é refração? Mudar de meio. Como que eu poderia fazer isso numa corda? Bem, é só mudando a espessura da corda, a densidade da corda. Então, se a fonte, que é quem gerou aqui a onda, gerar uma onda, né, na corda fina e essa onda começar a propagar, quando ela chegar na corda de maior inércia, de maior massa, ela vai ter mais dificuldade de propagar aqui, ó, certo? Então, aqui eu vou perceber um comportamento diferente, tá? Isso que eu chamo de refração. Eu faço isso o tempo todo. Olho através de uma vitrine, um vidro qualquer, olho qualquer coisa através de um copo d'água. Eu estou o tempo todo observando algumas situações em que a água atravessa o meio, né? Então isso é o princípio de refração. E o que está acontecendo justamente aqui, ó, é a luz tentando passar num vidro aqui transparente. Só que quando ela faz isso, ela sofre algumas alterações. Vocês viram que aqui a onda sofreu uma alteração, o comprimento de onda diminuiu, a velocidade diminuiu porque está mais difícil de propagar na corda aqui, né? Porque ela tem mais massa, ela é mais pesada. A única coisa que não mudou foi a frequência, porque a frequência depende de quem criou a onda, de quem produziu a onda aqui, certo? Quando isso acontece com a água, tá? E eu vou mostrar no simuladorzinho aqui que é melhor. Quando isso acontece com a água, né, você vai inserir, né, alguma coisa. Tem até um experimento que eu vou explicar melhor aqui, mas aqui eu vou ficar só no conceito, tá? Só para colocar um transferidor aqui de referência e colocar meu laser numa posição aqui, sei lá, 30 graus. É sempre em relação à normal aqui, ó. A essa reta vertical aqui, ó. Então, o meu laser está saindo do ar, observe aqui, e está indo para o ar. Se eu colocar no lugar do ar aqui de baixo, eu colocar água, né, que um dos experimentos vão fazer isso, o meu raio ele muda, tá? Deixa eu voltar aqui para o ar, colocar um ângulo maior, só para ficar mais evidente essa mudança, esse comportamento. Então, se eu jogo aqui água, é isso que a gente vai fazer no aquáriozinho lá. O que acontece com o desvio? Em vez do raio passar direto, ele desvia. Aqui, ó, aqui em cima ele está com um ângulo de 60 em relação ao normal. Não, 30, 40, tá não. Vou colocar aqui. 60, agora sim. 60 em relação ao normal. E ele passava direto antes, né? Ficava com 60 em relação a normal também do lado de cá, lógico, né? Ó, ângulos opostos pelo vértice, que não mudou de meio, né? E agora aqui não. Aqui agora ele desviou até bastante, em vez de passar direto, ele está lá no 40, né? Em relação a normal, né? 40, 50, 60. No 40, olha só. Então ele desviou a trajetória dele pelo menos 20 graus. E teve uma parcela pequenininha que refletiu aqui, ó. Os fenômenos nunca são 100%, né? Refletiu um pouquinho aqui, ó. Então, esse comportamento aqui, esse desvio que teve aqui, ó, tá? É um princípio da refração. E quando eu mostrei o prisma, quando você usa luz branca, lá eu usei um laser específico, vermelho. Mas quando eu uso luz branca, que contém todas as cores, né, as 7 cores primárias aí, para cada uma das cores, a luz tem um desvio diferente. Por isso que eu consigo percebê-las aqui, ó. Então ele vai desviando menos o vermelho, né? Depois o laranja, mais ou menos, depois o amarelo, o verde, né? O azul anil, né? O violeta, o mais desviado aqui é o que está na extremidade aqui, o violeta aqui, né? É o mais desviado. Então, cada um teve um desvio diferente, por isso que o feixe abriu. É esse espectro aqui que eu vou analisar. Só que em vez de usar um prisma,
né, eu vou usar um CD. Beleza? É o que eu vou usar, vai ser um CD. Tá? A lupa, então, ela tem a função só de intensificar, deixa eu ver aqui, eu nunca tentei, de intensificar um pouquinho o meu fenômeno, né? Se eu colocasse uma lupa aqui, ó, o objetivo dele, deixa eu ver se eu melhoro isso aqui. A lupa não é só essa lentezinha aqui não, tá? Opa. Aí, fazendo uma analogia aqui, né, com o nosso simulador, o papel da lupa é mais ou menos esse aqui, ó. A gente tá tentando usar a lupa para ele abrir um pouquinho mais o espectro, tá? Para que eu consiga percebê-lo com as faixas aqui, ó. Perceber um pouquinho mais as faixas aqui, ó. Diga-se de passagem, de curiosidade, o óculos que eles desenvolveram para daltônico, que tem daltonismo, que tem a dificuldade de enxergar algumas cores, foi algo semelhante com essa ideia aqui. É um óculos que ele abre mais, enlarguece mais vai enlarguecer mais, abrir mais as faixas, né? Porque o daltônico tem dificuldade de perceber essas faixas mais fechadas, tá certo? Então ele vai, esse óculos escuro, é uma espécie de um óculos escuro, ele abre mais as faixas, tá certo? Então aqui, ó, dependendo da posição, o papel da lupa vai ser semelhante, esse aqui vai abrir mais as faixas, vai ficar mais fácil de observar o espectro contínuo, que é esse espectro que são essas cores aqui, que a gente observa o tempo todo no arco-íris, né? Então é isso que o nosso roteiro tá nos falando lá. É isso que a lupa vai conseguir evidenciar, tá? Quem vai servir de rede de difração, o que é isso? Tá? Rede de difração. Quem vai servir de fenda, tá? Onde eu vou ter que, deixa eu melhorar. Deixa eu ver se eu melhoro aqui. Se eu aumentar a frequência, eu vou diminuir o comprimento de onda. Deixa eu diminuir aqui. Então, a amplitude está máxima, está aqui, ó. Se eu coloco duas fendas, então ele começa a contornar as duas fendas, tá certo? Então, o que vai servir de obstáculo, as fendas é como se fossem obstáculos, né? Para que a luz desvie. Pode ser até uma fenda só para a gente perceber aqui, uma única fenda. A luz começa a desviar, né, e sofrer comportamento diferente. Então, o que vai acontecer lá? Quem vai servir de rede de difração, se fosse para você dar um zoom aqui, quem tem a superfície totalmente irregular é a superfície do CD, por incrível que pareça. Ele tem várias ilhas, né, aqui. Então, dependendo da sequência de ilhas e a forma como o leitor aqui, a luz vai desviar, ele tem uma interpretação digital, vamos dizer assim, né? Então, o que vai servir de fenda, né, de pequenos obstáculos, porque a luz tem que ter um obstáculo muito pequeno para ela interferir, tá? Aqui, olha só, a largura da fenda aqui é 500 nanômetros. Pena que não dá para ver exatamente aqui a onda que dá por exemplo, se a gente pegar, por exemplo, o vermelho. O vermelho a gente sabe que está na faixa de 650 nano, né? Então deixa eu sair bem fora aqui da largura aqui, ó. Então eu sei que essa distância aqui, ó, do vermelho é em torno de 650 nanômetros. Aí se eu ponho uma fenda próximo disso, ó, 650, ó como é que ela melhorou. Põe uma fenda maior, já começa a borrar, tá vendo? Já não tá tão esférica, ó, bem pequena, piorou. Então se eu coloco mais no 650, coincide com a frequência, com o comprimento de onda, perdão, com o comprimento de onda do vermelho, tá? Então, se esse obstáculo é próximo da largura, né, o comprimento de onda é próximo da largura do obstáculo que a luz tem que passar, aí você observa o fenômeno. E lá quem vai servir de obstáculo é as ranhuras,
os obstáculos, os pequenos obstáculozinhos que tem no CD, tá? É ele que vai receber a luz branca e vai refletir a luz branca, só com certo atraso, então você vai acabar é, dispersando a luz branca, ou seja, separando ela no espectro, né? Dispersando ela. Então, observe a lanterna está incidindo aqui no laser e refletindo nesse anteparo. É para isso que serve a cartolina, tá? Bem, esse primeiro procedimento é esse que você está vendo aqui, ó, na figura 4. Ó. A lanterna batendo lá no CD e refletindo. Não está tão nítido assim, ó. Então a próxima é com a lupa na frente, ó. A lupa vai intensificar a separação, né? Vai ajudar a separar os raios, mais enlarguecer mais essas faixas que quase não dá para ver na figura 4, né? Então ela vai abrir mais, ó. Então aqui os anéis, ó, ficaram mais claros. O avermelhado está mais difícil de ver, né? O azul está mais fácil porque o azul é o que mais desvia é o azul, o que menos desvia é o vermelho, né? O que mais desvia, que está mais baixo aqui, ó, é o azul. O que menos desviou, que está mais por fora aqui, é o vermelho. Ó. Por isso que deu essa diferença. Então, Esse azul é o que tem mais frequência, professor? vamos lá então. A maior frequência, dá para ver aqui, ó. A maior frequência é o azul. Tá? É o azul. Aí eu teria que mexer aqui, diminuir o comprimento de onda, a prova disso, ó. Diminuir o comprimento, olha como é que ficou. Aqui não está Uhum. tão circular. Aí quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Menor Então, o comprimento de onda. Eles são inversamente exatamente. proporcionais, Então, né? à medida que eu vou diminuindo aqui, ó, vai ficando mais nítido. Ó. Então, o vermelho que tem menor frequência é o que tem maior comprimento de onda. Isso, exatamente. E o maior comprimento de onda é como se o comprimento de onda é ele que, se você for próximo a ele, você é obstáculo. Ele te enxerga, como se fosse isso. Você é obstáculo para ele. Né? Se você ficar muito distante, diferente do comprimento de onda, ele já não te enxerga tanto quanto obstáculo. Né? Então, a luz, se essa fenda é maior, ela passa reta. A gente está cansado de ver um buraquinho no lugar ali, o sol passando, né? Aquele canalzinho de poeira, assim, ó. Então, essa difração, esse desvio da luz só acontece para comprimentos muito próximos a ela. Tá? Então, o maior desvio, vocês viram lá então. O maior desvio é azul, que é o maior frequência, menor comprimento de onda. Ele é mais sensível aos obstáculos aqui, ó. Ele enxerga melhor os obstáculos e consegue desviar mais. O vermelho é mais grosseiro. Ele tem um comprimento de onda maior, ele enxerga obstáculos maiores. Aí ele desvia menos. E é isso que a gente tá tentando observar lá, ó. E faz parte, é mais observação. E aí os anéis ficam mais acentuados, ó, quando eu uso a lente, ó. Bem mais acentuados, ó. Então, só que a lente ela inverte, tá? Ela coloca do lado de fora, né, ela inverte as cores, né? Então, quem teve o maior desvio aqui foi o azul, né? Não o vermelho, né? Tá vendo que ela inverte? É característica da lente, né? Que teve maior desvio é o azul, a lente ela inverte um pouquinho. Lá vai dar efeito vai dar um efeito maior. Então a lente faz isso aqui, ó. Beleza? Então é isso que vocês vão. É mais observação, como eu coloquei aqui, ó. O trabalho aproxima-se mais de uma demonstração do que o experimento em si, de é, extrair dados, fazer conta. Esse é 100% observação. É a demonstração de um espectro de luz da luz visível, né? Então, mas ele permite, como eu coloquei aqui, né, observações e comentários importantes relativos aos conteúdos de física moderna, né? Que é falar um pouquinho de difração, rede de difração, que são os obstáculos. Vocês vão encontrar umas imagens bacanas de CD, como se fosse ampliar. Se você ampliasse essa visão do CD, é como se você enxergasse uma casa, uma parte alta, um degrau mais alto, um degrauzinho mais baixo, um degrau mais alto, um degrauzinho mais baixo. Então,
É isso que a gente chama de rede de difração. Então acaba fazendo o papel das fendas, né? Então vocês viram que ele é bem simples e ele é observação. Tem sugestão de videoaula aí, tá? De outras pessoas que fizeram o experimento aí, que sugeriu inclusive cedeu essas imagens. Então esse é o experimento 1. Tem muito... A física moderna, ela é como se eu estivesse pegando seus conhecimentos de onda, seus conhecimentos de óptica, incrementando ele um pouquinho. Então, conteúdo é explicação tem demais, teoria tem demais. No final do curso eu vou acabar explicando muita coisa de física moderna, muita coisa de óptica, muita coisa de onda. Mas eu vou deixar um pouco para cada experimento. Senão eu falo hoje demais da teoria e para resolver um experimento só, tá? Então esse aqui, nível de dificuldade, bem, é o CD, o CD, tá? A lupa, o suporte, de acordo com a sua criatividade aí, tá? Isso aqui foi só uma sugestão, e a cartolina para servir de anteparo, né? Qualquer coisa serve de anteparo branco aí, né? Mas aqui ele quis montar o kitzinho aqui para levar para a sala de aula. Tranquilos? Então, comentar essa diferença, o papel da lupa aqui, né? Deu uma diferença bem grande aí. Tá certo? Tranquilos? Então, nesse relatório, é para a gente fazer só a parte da conclusão. Comentar se os objetivos foram alcançados, ou o que aconteceu quando colocou a lupa ou não. Isso. Eu até peço E aí, é para fazer um vídeo mostrando como foi feito, exatamente. só fotos. Perfeitamente. Comentar os itens, né? Não, nem tudo aqui é necessário, né? Do item 2, o item 1 é só um suporte, não tem necessidade. O item 2, pesquise sobre... Faltou isso aqui. Dá uma olhada o que é rede de difração, né? É esses orifícios que eu mostrei, só que aqui é algumas ilhas. Dá uma olhada o que é rede de difração. Comente sobre rede de difração, tá? Aqui o 3 dispensa, o 4 é importante. Aqui é sem a lupa, né? Com uma certa dificuldade de perceber os anéis, né? Com o uso da lupa, aqui foi só uma ampliação, né? Com o uso da lupa melhorou demais, né? Aqui é porque ele deu um zoom. Então ficou bem nítida, melhor do que o simulador lá, ficou bem nítida as faixas, né? Então é uma forma simples de mostrar o espectro da luz visível, né? Então aí sim, basicamente vocês vão comentar só isso mesmo, né? Basicamente só isso, tá? Os outros experimentos requerem o quê? O 2, a gente vai fazer uma medida do fio de cabelo, você vai ter que criar um suporte, né, que permita você colocar um fiozinho de cabelo ali para incidir o laser em cima do fio de cabelo, né? O papel do fio de cabelo é esse aqui, ó, de fenda dupla, né? Porque é como se esse pedacinho que fosse o fio de cabelo, ó. A onda é obrigada a contornar o fio de cabelo. Aí quando ela faz isso, ela muda, né? Ela cria uma imagem aqui na frente, ó, no anteparo, característica e que ajuda a calcular talvez seja o mais elaborado, o experimento mais elaborado. Aí dá para você calcular o fio de cabelo, ou a espessura do fio de cabelo. O experimento 3 é o micro-ondas, né? E o 4 é o aquário. Aí tem conta também. Esse é o único que não tem conta, é só explicação, tá? É só discussão. Tranquilos? As duas opções que eu daria para construção ou substituição da lupa seria, usando garrafinha PET, construir a lente. Talvez você não vai conseguir construir uma muito grande, né? Mas dá para construir sim. Ou usar. Aí a outra sugestão que eu dou é essa lâmpadazinha aqui, ó. Essa daqui já tem um efeito maior, que ela tem uma curvatura maior. Ela já tem vai convergir mais raios, né? Mas não é um experimento que você vai fazer no sol. Só tomar cuidado de onde você coloca ela aí, porque ela funciona bem. Ela queima, inclusive, dependendo da distância ali, né? Só tomar esse cuidado aí. Mas seria duas opções criativas e caseiras e eu acho que mais interessante do que a lupa pronta, vamos dizer assim, né? Bem, então fica então encerrada a aula, hein? Encerra a aula e
Vou fazer algumas modificações, como eu comentei ao longo da aula aí, sobre... Vou dar o panorama geral, já vou colocar os 4 experimentos, vou mudar um pouquinho aqui. Estou à disposição no WhatsApp para tirar dúvida, não vamos ficar restrito só esse horário que está aqui na plataforma, ok? Aí no mais, boa noite a todos aí. Até mais.